Apostila de História número 6, capítulo 3. Os movimentos sociais no Brasil. Quando falamos de cidadania, mostramos que para fazer valer seus direitos, muitos homens e mulheres tiveram e têm até hoje de lutar por eles. Direitos essenciais como de manifestar sua própria opinião eram proibidos e mais, punidos pelos executores da lei. Cada movimento tinha um objetivo próprio, porém, todos eram resultado das manifestações contra as desigualdades sociais, econômicas, políticas e até mesmo culturais. Então, os movimentos sociais, eles serviam e servem como luta para estar adquirindo ou exigindo um direito que muitas vezes é negado ao povo. Então vocês podem ver nas figuras que o primeiro desenho, então, fazendo um movimento. Se vocês olharem, vocês vão perceber que são mulheres. No segundo quadro, exigimos nossos direitos. Eleições diretas, direito ao voto. Então, antigamente, a mulher não podia votar, só o homem votava. Então, teve uma evolução a respeito disso. Outro fato marcante, que quando as mulheres se reuniram em busca de melhores salários, muitas delas foram trancadas em uma fábrica e nessa fábrica foi posto fogo com elas dentro. Foi por isso que surgiu o Dia Internacional da Mulher, porque elas estavam lutando por vidas melhores, por direitos. Só que naquela época não era visto dessa forma, então essa fábrica foi fechada e colocaram fogo com elas lá dentro. Daí surgiu o Dia Internacional da Mulher. E durante toda a história aconteceram vários tipos de movimentos no decorrer de toda a história. Então nós vamos ver alguns. Então na página 122, no começo do capítulo, está falando sobre desigualdades sociais. A desigualdade social é a diferença existente entre as diferentes classes sociais, levando-se em conta fatores econômicos, educacionais e culturais. Os maiores exemplos de desigualdade social no Brasil são favelização, desigualdade alimentar, falta de saneamento básico, ensino de baixa qualidade, menos formação, desemprego, precariedade na saúde pública, precariedade no transporte público e violência. Então, desses problemas citados, você vai imaginar que você vai ser presidente do Brasil por um mês. Então, você vai escolher um desses problemas e escrever o que você faria para resolver eles. Essa é a parte do caderno. Está junto com o cabeçalho. Continuando. Movimentos sociais para quê? Então, vamos entender primeiro o que são os movimentos sociais. Se vocês olharem, vocês vão estar vendo bastante gente. Eles devem estar reunidos por algum motivo. Primeira figura. Integrantes do MST em ocupação da fazenda no Mato Grosso. O movimento MST é o movimento do sem terra
Então, o que que acontecia? Reunia-se várias pessoas e invadiam terras supostamente improdutivas, e essas terras eram repartidas entre esses manifestantes, e a partir daí eles iriam produzir alguma coisa. Era repartido em lotes para eles estarem produzindo. Essa é a intenção do movimento. Passeata pela justiça. Geralmente sempre acontece esse tipo de passeata, quando acontece algum tipo de violência, algum direito foi negado. Então é feito vários movimentos desse tipo, passeata pela justiça. Prédio ocupado por integrantes do movimento pela moradia. Então é um outro tipo também de manifestação. A pessoa não tem moradia e muitos prédios estão prontos para morar, mas devido à burocracia, esses prédios ficam um ano sem habitante, sem nenhum morador. Acabam se perdendo as coisas que tem nele e o prédio fica lá inútil. Então esse movimento veio em busca de condições melhores também para o pessoal poder morar. Só que por trás de todo o movimento tem aqueles que realmente querem o que é certo e tem também os chamados de baderneiros. Então, na primeira foto do movimento do Sem Terra, quando começou, realmente eram para pessoas que precisavam, que iriam cultivar a terra. Depois de certo tempo, várias pessoas entravam nesses grupos, só que eles possuíam casa, carro, casas de aluguel, e iam só para conseguir um pedaço de terra, e depois o que eles faziam? Eles vendiam para outras pessoas. Vendiam e ia para outro movimento, conseguia outra terra. Conseguia outra terra, ia lá e vendia de novo. Então, foge totalmente da real intenção do movimento. Então, os movimentos sociais são formados por grupos que defendem ou lutam por uma causa social e política. É uma forma da população se organizar, expressar os seus desejos e exigir seus direitos. Então, muitas vezes vocês vão ver passeatas, greves, marchas. Em Chavante, nós já até fizemos uma passeata contra a dengue. Então, era um bom motivo. Era para estar conscientizando a população. Então, vamos ver o que esse capítulo nos reserva. Número 1. O que essas pessoas estão fazendo? Número 2. O que leva a esses tipos de manifestações? Há alguns anos, as lutas e movimentos sociais eram mais intensos, pois a lei não era seguida por todos. As condições de vida em sociedade eram mais injustas. Nessa época, não haviam direitos de votar, escola pública ou atendimento médico, entre outras tantas coisas a que não se tinha direito ou acesso. Na história do Brasil, inúmeros foram os movimentos e levantes populares contra motivos diversos, fossem eles religiosos, sociais ou políticos. Eram comumente reprimidos com violência pelas forças policiais a mando do governo. Dentre eles podemos citar Guerra de Canudos, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, Movimento Tenentista, Revolução Constitucionalista. Então, tem vários movimentos que buscavam melhores condições. E isso acontece até hoje.
Para cada época surge um movimento. Então já teve o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, Fórum Social Mundial, FSM, Movimento Hippie, Movimento Feminista, Movimento Estudantil, Movimento pelos Direta Já, Movimento Passo Livre, Movimento por Creches, Movimento por Saneamento Básico, Movimento por Melhoria na Educação. Então, ao longo do tempo, da história, sempre ocorreu algum tipo de manifestação, algum tipo de movimento em busca de melhores condições de vida. Falando nisso, as passeatas, manifestações em praça pública, difusão de mensagens via internet, ocupação de prédios públicos, greves, marchas, entre outras atitudes, são características da ação de um movimento social. Qual sua opinião sobre esses tipos de movimentos e manifestações? Para você ter uma noção, nos anos de 1960 e 1970, comunidades de bairros uniram-se para manifestar necessidades como moradia, segurança, melhores condições de emprego, entre outros, e na época foram reprimidas com violência pela polícia. Por que a polícia reprime esse tipo de manifestação? Quando um grupo de pessoas se reúne para manifestar contra atitudes do governo, não é bem recebido. Imagine se de repente todos concordarem, o governo ficará fraco e sem apoio popular. E não é possível governar para o povo sem que este concorde. Assim, reprime-se esse tipo de manifestação para ver se ela perde a força. Mas não se engane. Muitos foram os que lutaram e sofrem por seus ideais. E nossa vida atual seria muito pior se não fosse pela luta dos homens do passado. O que faremos pelas gerações futuras? Então, durante toda a história, sempre houve e sempre haverá manifestações. De acordo com o tempo e com a época e com a necessidade do momento, surge sempre um tipo de manifestação. Só que antigamente, esse tipo de manifestação era totalmente proibido. Então, muitas das pessoas que participavam desse tipo de manifestação desapareciam. Hoje em dia, o direito da manifestação é previsto em lei. Só o que é confundido é o direito de manifestar com a baderna. Porque muitos estão realmente procurando os direitos. Mas o que acontece? Pessoas sem propósito nenhum participam dessas manifestações e acaba atrapalhando o real objetivo da manifestação. É onde muitas vezes acontece quebra-quebra, é posto fogo em um punhado de coisas, é feito saques em lojas, destruição de patrimônio público. Então, realmente, as pessoas que estão focadas em direitos, elas vão estar fazendo a manifestação por um bem comum. Só que os que não estão bem intencionados acabam atrapalhando vários tipos de movimento. Eu não sei se vocês estão acompanhando pela televisão, mas esse momento no mundo está acontecendo um movimento contra o racismo.
Então, nos Estados Unidos aconteceu um fato que viralizou pelo mundo inteiro. Então, o movimento chama Vidas Negras Importam. É um tipo de manifestação pelo direito à vida, pelo direito à igualdade, só que no meio desses grupos tem pessoas totalmente radicais que acabam atrapalhando o movimento, a parte boa do movimento. Número 1. A partir do que estudamos e do que foi visto nas pesquisas, quais direitos faltavam para os brasileiros há alguns anos ou décadas? Então, ao longo do tempo, sempre falta melhores condições de vida para os brasileiros. Então, na primeira parte do cabeçalho que eu coloquei, desigualdade social. Favelas. Por que moram em favelas? Porque não tem condições de ter uma moradia, de ter lugar com saneamento básico. Então, isso vem de muito tempo. E até hoje, praticamente, nada é feito a respeito. Então, falta direito à moradia, falta direito à saúde, falta direito à educação. Falta muita coisa. Número 2. Você acha que as diversas manifestações realizadas pelos homens facilitaram a nossa vida atual? Explique. Então, no número 2, muitos movimentos foram favoráveis a tudo que a gente tem hoje. Então, sim, muitos direitos foram adquiridos por meio de lutas. E ainda tem muito para ser conquistado. Número 3. Hoje em dia, quais insatisfações as pessoas poderiam manifestar para mostrar ao governo a necessidade de mudanças? Então, está ocorrendo ainda mudanças, o governo está fazendo votação, só que muitas vezes o que acontece? São votadas modificações, mas que não visam a melhoria para toda a população. Então, como é o caso da mudança na Previdência, mudança de lei trabalhista. Então, muitas vezes, só vai favorecer alguns. O trabalhador realmente acaba não sendo favorecido em tudo. Porque as pessoas que estão nos cargos políticos, elas agem de acordo com os interesses dos que têm dinheiro, e não em favor dos menos favorecidos. Então, ainda tem casos, hoje em dia, que poderia ter mudança, ter necessidade de ser feita manifestação como moradia, que ainda muitos não têm, terra, justiça, como as imagens anteriores. Então, aquilo lá parece que é muito antigo, mas ainda acontece no dia a dia. Número 4. Em dupla leiam, discutam e respondam. O que nós podemos fazer em termos de lutas para melhorar a vida das próximas gerações? Como nós não estamos na escola, essas vocês vão poder responder sozinhos mesmo. Então, o que nós podemos fazer para melhorar a vida das próximas gerações? Então, vocês já são o começo das próximas gerações. Então, o que a gente pode estar fazendo para estar melhorando? Muito se fala do aquecimento global, que as geleiras estão derretendo,
Só que, o que você faz para melhorar o mundo? Se nem o papel da bala que você consome, você joga no lixo. Então, a primeira coisa que tem que fazer é mudar a ideia, mudar a educação, ser uma pessoa melhor. Por exemplo, estamos num caso diferente agora, que é um caso de pandemia. Muitos estão interessados em estudar, da mesma forma que muitos não estão nem aí. E aí, como que você vai mudar uma geração se você não tem a capacidade de acordar no horário? Então, para você ter uma vida boa hoje, os seus avós, os seus pais trabalharam. Agora pensa, como que você vai dar uma vida melhor para um filho seu, num futuro, se você não tem a coragem de estudar para melhorar de vida? Vai esperar que tudo caia do céu? Não tem como, né? Então, o que pode ser feito para estar melhorando a vida das próximas gerações? Para melhorar as condições de atendimento, atendimento médico, de educação, de justiça para todos. Então pensem bem e respondam essa. Então leiam o texto com atenção, responda as questões. Se tiver dúvidas, pergunte e mãos à obra.